A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nesta madrugada, nesse propósito de jejum e oração, que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Estaremos orando, lendo a palavra de Deus, pedindo ao Senhor para abençoar a sua vida, a sua família nesta madrugada de oração. Que Deus venha, através da nossa fé, manifestar o seu poder, através do Espírito Santo de Deus, abrindo o seu entendimento, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus no seu coração. Uma certa vez Jesus disse: aquele que tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, ergue-te daqui, põe ao mar, e assim acontecerá. Então é pela fé, meu irmão, que eu estou aqui nesta madrugada, pela fé em Deus, pela fé no Senhor Jesus, para junto com você, nós clamarmos a Deus pela salvação da nossa família, dos nossos familiares, pelas bênçãos do Senhor. Pela fé vem acontecer na sua vida, na sua família. E a palavra de Deus diz aqui, no livro de aos Hebreus, capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele escrevendo, ele diz assim, capítulo 11, o versículo 1: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não pedimos ver. E foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, o que nós vemos não é fé, é por vista. O que você está vendo, pegando, é por vista. Mas aquilo que você não vê, mas pela fé você crê que Deus existe. Pela fé você crê que Deus criou os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que nela há. Que Deus criou o universo, como diz aqui a palavra do Senhor. Pela fé você crê que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E é pela fé, meu irmão, que nós cremos que Deus fará maravilhas na sua vida e na sua família. É pela fé que nós vamos vencer as dificuldades, as lutas, os problemas da vida. É pela fé que Jesus cura. É pela fé que Jesus liberta o viciado das drogas, que liberta o homem do crime. É pela fé em Deus, é pela fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a oração da fé, Ele levantará o doente. É pela fé em Jesus Cristo que nós vencemos todas as lutas, os dias a dia da vida, os problemas, as dificuldades. É pela fé. É pela fé que você vai vencer, meu irmão. Pois a palavra de Deus diz aqui que os heróis da fé, homens que mudaram situações que aos olhos humanos pareciam impossível, mas pela fé em Deus, eles mudaram história, como Enoque, um homem que pela fé orou e Deus fez descer fogo do céu. Como Noé, que pela fé, criou uma grande arca, para que quando descesse o dilúvio, fosse salvo ele e sua família. E o próprio Deus disse para ele: Noé, coloca cada casal de animal para dentro da arca. Noé prepara
prepara teus filhos, as suas esposas, e foram os únicos que creram pela fé. E hoje, pela fé, nós pregamos e cremos que Jesus vai voltar. Pela fé, cremos que Jesus, como diz no capítulo 14 de João, que ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós esteja comigo também. É pela fé que nós cremos que Jesus vai voltar. E a sua palavra diz que este dia está mais próximo de que quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Pela fé, Abraão ia sacrificar o seu próprio filho Isaque, quando Deus o pediu, como sacrifício, provando, o coração de Abraão, onde estava o coração de Abraão. Não que Deus queria que Abraão matasse o seu próprio filho, mas somente para ver onde estava o coração de Abraão. E a palavra de Deus diz que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Onde está teu coração, meu amigo? Será que está só nas coisas desse mundo passageiro? Porque se o teu coração estiver só nas coisas dessa vida, quando você é frustrado, quando você passa por lutas, por problemas, por dificuldade, certamente você largará a sua fé em Deus, certamente você blasfemará de Deus, certamente você murmurará contra Deus, porque verdadeiramente a sua fé não está alicerçada em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como disse o escritor aos Hebreus, que se nós o abandonarmos, negarmos a fé, Ele, o Senhor Deus, nos negará também. E se nós negarmos a nossa fé diante dos homens, Deus também nos negará diante dos anjos do Pai naquele grande dia. Então, meu querido, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor aumente a sua fé, como diz aqui a palavra no capítulo 11 de aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus, Ele age através da nossa fé e obediência a Ele. Então é pela fé que eu vou agora orar por você que está doente, que está enfermo, que está desempregado, que está endividado, que está no mundo do crime, das drogas, que está nos vícios e não tem mais forças para sair. É pela fé que nós vamos orar agora pelos amigos, pelos irmãos, pelos nossos familiares que se encontram enfermos, que se encontram doentes, aflitos, desempregados, endividados, depressivos, doentes. E pela fé em Jesus, nessa madrugada nós vamos clamar agora para que o Senhor envie o seu poder, os seus anjos e abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus Cristo, nesta madrugada, que entramos na Tua presença em oração, como diz a Tua santa palavra: aquele que pede, recebe, e ao que bate se abre, ao que busca, encontra. Pela fé, no nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos enfermos, pelos doentes, pelos encarcerados, pelos endividados, pelos depressivos, pelos oprimidos, por aqueles que muitos dizem que não há mais jeito, mas a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos crendo na oração nós receberemos, e é através da fé na oração, meu Pai, que nós clamamos nessa madrugada pela vitória deste irmão, desta irmã, pela vitória dos Teus filhos que pedem oração por aquele rapaz que está enfermo, Pai, naquele leito de hospital, no UTI, onde muitos dizem que não há mais jeito. Pai, mas diz a Tua palavra que a última palavra vem do Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia dele, restaure a vida daquele rapaz, Senhor. Senhor, restaura a vida daqueles que se encontram sofrendo, depressivo, tomando remédio para depressão, mas nem os remédios, meu Deus, tem libertado, tem curado. Meu Deus, aquele que se encontra com ansiedade, sofrendo, meu Deus,
com assim do pânico, desejo de se matar, desejo de matar, meu Deus, desejo de cometer crimes, desejos de prostituição. Senhor, liberta eles, liberta agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Quebra nessa noite, Pai, nesta madrugada, toda maldição, todo laço da morte, do suicídio, dos homicídios, meu Deus, dos acidentes, da bala perdida, do tráfico, da prostituição, do crime, meu Deus, organizado. Liberta, meu Pai, os faccionados, os oprimidos. Liberta com tua mão poderosa, meu Deus. Como o Senhor Jesus diz, que a oração da fé levantará o doente. Pai, cura o doente, Pai. Cura o aidético, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo. Cura o canceroso, meu Deus. Cura, meu Deus, aquele que está lá no hospital da Liga com o câncer. Aquele que foi para os médicos e através dos exames, Pai, foi constatado o câncer mortal. Senhor, cura ele, liberta ele, restaura ele, Senhor. Chega na vida daquela mãe que não aguenta mais ver seu filho, Pai, nos vícios das drogas, no tráfico, na prostituição. Liberta ela, meu Deus, liberta ele. Aquele que se encontra endividado, Pai, com seu nome sujo, no SPC, do Serasa, com dívida nas mãos do agiota e não tem mais forças para pagar, não tem de onde tirar. Meu Deus, abençoa ele, ajuda ele, meu Deus. Senhor, chega, Pai, nesta madrugada e dê vitórias. Pai, é no nome de Jesus que nós profetizamos vitória na vida do teu povo, nesse casamento. Meu Deus, nessa pessoa que estava virando a cabeça para largar a esposa, o marido, a esposa para largar o marido. Senhor, esse inimigo que foi enviado para destruir esse casamento, colocar frieza. Meu Deus, colocar ódio, mágoa no coração dos filhos para com os pais, e dos pais para com os filhos, espírito da rebelião. Senhor, em nome de Jesus, repreende ele agora. Meu Deus, envia os anjos mais fortes que o Senhor tem aí no teu exército e derrama a tua bênção, meu Pai, curando, restaurando, libertando, abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos, meu Deus. A nossa família nos deu um dia hoje de bênção, um sábado próspero, um sábado abençoado, um sábado, meu Deus, de salvação na nossa vida e na nossa família. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós entregamos em tuas mãos esta causa, meu Deus, e cremos na nossa vitória, na vitória dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida do povo de Deus, dos irmãos, dos amigos, agora e sempre. Amém. Que Deus te dê um sono reparador, que Deus te dê uma semana, final de semana de muita paz, muita saúde e prosperidade em nome de Jesus. Fica com Deus e tenha uma boa madrugada, um bom sono, um bom dia em nome de Jesus. Amém. Graças a